Bom dia, a paz do Senhor. Aqui quem fala? Pastor Ricardo Lopes. Eu venho hoje abordar um tema que tem me incomodado muito. Eu respeito as opiniões dos irmãos, mas também quero que respeite a minha opinião. Há muitas pessoas que já não vão mais para a igreja e coloca nos meios sociais que não precisa de uma igreja para adorar a Deus. Eu respeito a sua opinião, mas eu, como pastor e presidente do Ministério IARD, eu quero expor aqui a minha visão a respeito de ir para a igreja e não ir para a igreja. A pergunta é importante frequentar uma igreja? Agora eu vou ver o que a Bíblia diz sobre isso, porque tudo tem que ser à luz da Bíblia. Nós vivemos em uma época em que a correria faz parte do nosso dia a dia. Amém? Não há tempo para tudo aquilo que queríamos, pois há inúmeros compromissos e muitas outras coisas a se fazer. A sociedade em que vivemos, moderna, vive num ritmo frenético e tal situação prejudica inclusive a comunhão entre a família e a igreja. Sendo que a vida moderna é desta maneira. Será que não bastaria apenas termos comunhão com Deus em nossos lares, ao invés de ir sempre à igreja? Para ter resposta a esta questão, precisamos analisar por que existe a igreja e qual é o seu propósito. Na Bíblia vemos que a primeira ocorrência de uma igreja, um local de adoração, foi com o povo de Israel, quando Deus os livrou dos egípcios. A ordem divina foi, está em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Mesmo sendo onipresente, ou seja, está em todo lugar, Deus estabeleceu um lugar onde pudéssemos encontrar-se de forma mais pessoal com o seu povo. O santuário. Em seguida, após serem abolidos os rituais do santuário, Deus instituiu a igreja como lugar onde se encontrava com seus filhos. O propósito da mesma é servir e levar a mensagem do Evangelho às pessoas. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 diz: vi outro anjo pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Como meio organizado, a importância da igreja é animar, instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. Mas será que não podemos estar firmes com Deus fazendo nossos cultos em casa apenas? Muitas pessoas colocaram este argumento como desculpa para não ir à igreja. Dizem que estão firmes com Deus, que oram sempre e leem a Bíblia em casa. Contudo, é muito mais fácil nós dedicarmos a adoração a Deus quando estamos em um lugar apropriado para isso. Prova de que Deus quer que tenhamos comunhão com Ele. Também na igreja. Está no seguinte texto, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos
de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. De modo claro, Paulo ensina que os cristãos não devem deixar de congregar-se, como é de costume de alguns, e que quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus. Mas devemos ir à igreja a fim de nos prepararmos. Se esse conselho era válido há cerca de 2000 anos atrás, imagine hoje. A seguinte ilustração nos ajuda a entender ainda mais sobre a importância de congregarmos. O que acontece a uma brasa quando sai do fogo? Ela permanece acesa, mas por pouco tempo. Pois ela vai esfriando e apagando. O mesmo se dá conosco quando saímos da igreja. Vamos esfriando a nossa fé e em seguida apagamos. Caso você se sinta que a sua igreja está desanimada, com poucos membros, saiba que Jesus está presente mesmo assim. Em Mateus, capítulo 18, versículo 20 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ei, irmão, esteja firme no Senhor, pois Deus escolheu a igreja para encontrar-se com o seu povo, porque é ali que Ele quer nos instruir. O Senhor sabe também que a comunhão entre os irmãos fortalece a fé e o ânimo a fim de preservar em seguir a Deus, e que o louvor através dos cânticos enriquece a vida espiritual. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Salmo de número 133. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. No Salmo 135, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O Salmo de número 122, 1 diz: o grande dia da volta de Cristo se aproxima. Não compensa ficarmos longe de Deus. E se não vamos à igreja, torna-se mais fácil nos afastarmos de Jesus. Façamos como o salmista. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Igreja. Primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. Mas devemos sim levarmos nossas famílias para a casa do Senhor. Aí alguns podem falar: igreja sou eu, igreja somos nós. Mas é na igreja que há a manifestação do poder de Deus. Precisamos sim de uma igreja, aonde ali estarão os irmãos, estarão as ovelhas de Cristo, e ali poderemos pregar a tua palavra e adorar a Deus. Como eu disse, eu respeito pastores, obreiros que dizem que não precisa de igreja. Eu respeito, cada um pensa da maneira que quiser. Nós temos o direito de pensarmos como nós quisermos, de agirmos como está no nosso coração. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que queremos. Mas na minha visão como pastor, para mim ser pastor, eu tenho que pastorar. E eu preciso de uma igreja para acolher as ovelhas. E ali ensinar as coisas de Deus. Ali instruí-las no caminho do Senhor. Eu, estando na minha casa, estarei sendo egoísta, porque eu estarei pastoreando somente a minha casa.
Agora, eu dentro de uma igreja, eu estarei ali pastoreando muitas famílias. Como eu disse, esta é a minha visão como pastor do ministério, como tendo uma igreja física para ali ajuntar os irmãos e pregar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, que tenham um excelente dia e reflita. Vá para a igreja. Não olhe para o homem, porque se você for para a igreja para olhar para o homem, não, de nada vale. Mas vá para a igreja adorar a Deus. Unir-se com os outros irmãos. E amar seu próximo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.